Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso irmão, esteja sempre na nossa vida, na nossa história, e nos ensine a meditar como a Virgem Maria, guardar no coração e praticar a palavra de Deus. Que bom estarmos unidos mais uma vez. Hoje este vídeo ele tem um objetivo muito especial. É nos ensinar a usar o método de Jesus na leitura e interpretação da Bíblia. Vamos mergulhar então nesta proposta? Pegue comigo então na Sagrada Escritura, Lucas capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. E aí nós vamos entender bem. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 70 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os olhos dos discípulos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andas conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmavam que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto de um povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia já está declinando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras?" Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 12 e os outros discípulos. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois relataram o que acontecera no caminho e como haviam reconhecido Jesus ao partir do pão. Amados irmãos e irmãs, esta passagem, este episódio dos discípulos de Emaús nos ensina bastante a entrarmos neste método de Jesus, que tem 3 passos, né? O primeiro passo é partir da realidade. Jesus encontra os discípulos numa situação de medo, dispersão e de falta de esperança, desespero. Eles estavam fugindo. As forças da morte, a cruz, tinham matado neles a esperança, a virtude teologal da esperança. Tanto que eles falam, né? Nós esperávamos que ele fosse quem libertaria Israel, mas Jesus se aproxima. Então, o primeiro passo, amados irmãos e irmãs, para o método de Jesus, né, na interpretação e na leitura da Sagrada Escritura, é partir da realidade. Aproximar-se das pessoas, caminhar com elas, escutar suas realidades, seus problemas e ser capaz de perguntar, né? Fazer perguntas que possam ajudar o povo a olhar a realidade com um olhar mais crítico.
Este é o primeiro passo. Qual seria o segundo? O segundo seria usar a Escritura. Nosso Senhor faz isso, né? O segundo passo é este. Com a ajuda da palavra de Deus, nós iluminamos a realidade humana, né? Iluminamos os problemas, iluminamos a realidade, enfim, né? E aí damos luzes para que continuemos a caminhada. Então, o segundo passo, com a ajuda da palavra de Deus, iluminar os fatos e situá-los também dentro de um projeto de Deus, né? De um acontecimento segundo a ciência de Deus. E o terceiro passo seria partilhar na comunidade. Percebam bem, a Bíblia, ela por si só, não abriu os olhos dos discípulos, mas foi na partilha do pão que os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem Jesus Cristo. Então, o terceiro passo é este: saber criar um ambiente de fé, de fraternidade, de partilha, onde possa atuar o Espírito Santo, que nos faz entender melhor, né? Nos faz compreender o sentido das coisas que Jesus falou e também produz em nós uma experiência de ressurreição e de vida nova. Foi isso que Jesus fez. Procurou escutar, né, os problemas, as questões da lida. Segundo, iluminou com a própria palavra. E terceiro, trouxe para a comunidade. Na comunidade é que nós partilhamos nossas alegrias e tristezas, depositamos no altar de Deus e também acabamos por receber graças sobre graças. Possamos nós, então, instruídos por essa passagem e motivados por este vídeo, permanecer no amor e sermos bons discípulos e missionários, levando a palavra de Deus a todas as pessoas que perderam a esperança. Deus te abençoe, Deus me abençoe e nos faça capazes de amar e iluminar este mundo tão escuro pelas trevas da incredulidade, da falta de esperança. Assim seja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.